Salve, galera! 24 horas para o primeiro Fla-Flu que decide um finalista para o Campeonato Carioca. São dois, né? Semana que vem também tem outro, já comando do Flamengo. E a FERJ, a Federação do Rio, acaba de definir que horas vai ser esse jogo e que dia será o jogo da semana que vem. Vou contar para vocês. A bruxa continua solta no Fluminense aí a 24 horas do jogo, mas Fernando Diniz só tem uma dúvida para definir o time. E o cara que manda no Botafogo, John Textor, quem diria, tá encurralado, hein, galera? Vou explicar para vocês, vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e entrou! Seja bem-vindo, se você ainda não conhece meu novo canal, Ilan FC, estou aqui com vocês agora. A coisa de quase de um mês, já estamos aí caminhando para os 15 mil inscritos. Falta você se inscrever. Se você puder e quiser, deixa seu like aí, que é tão importante aqui para mim no nosso conteúdo. Se inscreve no canal, porque quando a gente chegar em 15 mil inscritos, já estamos aí com quase 14 mil. Quando chegarmos em 15 mil, vou sortear um quadrinho desse aqui, da 343, exatamente, ó, 343, que tem um site muito legal, 343.com.br, tem também o Instagram deles. Esse aqui é um quadro com a escalação do Fluminense na final da Libertadores. É o time que ganhou a Libertadores com os autógrafos virtuais de cada jogador, e você concorre a um quadro desse que eu vou sortear assim que chegarmos a 15 mil, vou fazer uma live e vou sortear esse quadro da 343 para você. Por enquanto, deixa o like e vamos falar de Fluminense, porque faltam 24 horas para o primeiro grande Fla-Flu da semifinal do Campeonato Carioca. E a FERJ acaba de divulgar quando vai acontecer o segundo, né? Notícia de agorinha, e surpreendendo, porque a data esperada era que fosse se inverter a semifinal do que vai acontecer nesse primeiro jogo. Fla-Flu jogam sábado à noite, como a gente sabe, amanhã, e Vasco e Nova Iguaçu, Vasco Mandante, jogam no domingo, né? Nesse primeiro jogo. E como vai ser o jogo da volta? Acabou de sair, ó. Tá aí no GE. Semifinais do Carioca, volta do Fla-Flu, vai ser no sábado de novo. E Vasco joga no domingo. Nova Iguaçu vai ser o mandante no segundo jogo. Ainda não sabe onde vai mandar o jogo. Não precisa ser no Maracanã, não. Mas está aqui na matéria do GE. Federação de Futebol do Rio confirmou agora na sexta-feira datas e horários. Assim como na ida, o clássico entre Flamengo e Fluminense vai ser disputado no sábado, enquanto o Vasco joga com o Nova Iguaçu no domingo. E atenção, olha aqui, ó. Flamengo e Fluminense, jogo da volta no Maracanã, Flamengo como mandante semana que vem, também às 21 horas. Então, quem não gosta do horário vai ter que se acostumar mesmo. E segundo informações, na verdade, os clubes quiseram jogar às 21 horas. Né? Não só a televisão achou uma boa ideia, mas os clubes, os treinadores acham que a temperatura está muito alta ainda, né? Estamos no finzinho do verão, e, portanto, entendem que jogar às 9 da noite já ameniza um pouco o calor. Então, Fla-Flu nesse sábado às 9 da noite, Fla-Flu de novo no próximo sábado, de novo às 9 da noite. Galera, a bruxa anda solta aí no Fluminense. 4 desfalques para o Fla-Flu, para esse primeiro Fla-Flu. Já tínhamos o André suspenso, já tínhamos o Samuel Xavier, né, com problema na panturrilha, que foi descoberto durante essa semana, já tínhamos o Douglas Costa, com problema na coxa direita, no músculo anterior da coxa direita, e agora divulgado nessa sexta-feira, lesão do zagueiro Marlon. Não que ninguém esteja querendo muito ver o Marlon como titular do Fluminense, e ele não seria titular, né? Naturalmente, a gente vai ter amanhã contra o Flamengo Thiago Santos e Felipe Melo, mas ele tem sido uma opção importante do Diniz, inclusive jogou como titular no jogo contra o Botafogo. É uma espécie de primeiro reserva do setor de zaga do Fluminense. A galera não está gostando, com toda a razão, porque o Marlon não disse ao que veio ainda, o Marlon, desde que chegou, não correspondeu, sinceramente, né? Fiz até uma live aqui outro dia, a galera disse que ele pode meter o pé, né? Não faz falta nenhuma. E o Marlon, inclusive, quando jogou contra o Botafogo, irritou a galera, né? Tentou dar 2 lençóis em 2 lances diferentes, colocando tudo em risco. Realmente não está bem, está com falta de foco, falta até de uma certa seriedade, como demonstrou nesses lances do lençóis. Não está bem, e hoje, segundo a assessoria do Fluminense, sentiu um problema no joelho e, obviamente, é problema, não vai jogar neste sábado, e acho provável que também não esteja à disposição para o próximo sábado para o segundo Fla-Flu. Acho que a opção natural do Diniz, é muito possível que a gente veja novamente o Manuel no banco de reservas e como uma opção importante, né, que ele possa até eventualmente entrar no jogo. Se o Felipe Melo sair, é normal que ele recue o André, só que o André não está jogando dessa vez.
Então é muito possível que o Manuel, por exemplo, entre se o Felipe Melo acabar não ficando no jogo os 90 minutos, o que é praticamente uma constante. Então, tem essa bruxa solta aí, mas tem escalação também praticamente definida pelo Fernando Diniz, ainda com uma dúvida, como a gente vai ver agora aqui também, na matéria do GE. Olha só. Tá aí na tela. Escalação do Fluminense. Deixa eu tirar aqui o anúncio aqui, né, galera? Ixi, anúncio. Chega de anúncio. A escalação do Fluminense. Lima e Renato Augusto são testados na vaga de André para o Fla-Flu. O time tem 4 baixas para o Clássico deste sábado pelo Campeonato Carioca. Então, segundo o GE, Lima e Renato Augusto foram usados no treino dessa sexta-feira pela manhã pelo Fernando Diniz. O Lima primeiro, na primeira parte do treino, e o Renato Augusto depois. Renato Augusto jogaria ao lado do Ganso. O Fluminense ficaria só com um volante. Só com o Martinelli, provavelmente, como primeiro volante. Ganso e Renato Augusto jogando no meio campo, completando o meio campo. Eu ia falar que o Ganso seria o segundo volante, mas o Ganso não é volante nunca, né, gente? Seria um volante, 2 meias e 3 atacantes. Seria um esquema absolutamente, digamos, quase kamikaze. Então, olha aqui, ó, tá aqui no destaque. Diniz testou o time primeiro com o Lima e depois com o Renato Augusto. Nos 2 cenários, o Martinelli fez o papel de primeiro volante pelo treino dessa sexta-feira. A tendência é que Lima seja titular e Renato Augusto fique no banco. Estamos vendo a imagem do Lima, que também não está fazendo uma temporada boa. Falei do Marlon, mas o Lima, por enquanto, está mais sonolento do que qualquer outra coisa, né? Nunca foi exatamente um cara que tenha se tornado ídolo, que tenha se consolidado no Fluminense. Teve algumas boas participações na temporada passada, é verdade, faz gol de vez em quando de longe, sabe chutar, né, de fora da área, e olha que a escalação provável, não é um cara que convença, né? O Lima não é um cara que convença a galera. Escalação provável, tem Fábio, Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo, né? Portanto, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo, o Samuel Xavier fora, Martinelli, Lima ou Renato Augusto e Ganso, Keno, Arias e Cano. Galera, pode dar certo, tomara que dê certo, a gente deposita sempre muita esperança em jogador talentoso. Eu prefiro ter esperança em jogador que sabe jogar, né? Mas se o Fernando Diniz vier com essa escalação com Ganso e Renato Augusto, vamos combinar, ele vai estar botando todas as fichas numa situação que parece a nós todos aqui, no mínimo, arriscada, né? Você enfrentar o Flamengo com a qualidade que o Flamengo tem hoje, né? Principalmente do meio para frente, um meio-campo super talentoso, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro na frente, enfim, Cebolinha. Flamengo com um time super veloz, super talentoso, fez um gol tocando bola de calcanhar, 2 bolas no mesmo lance no último Fla-Flu, enfim, é um time difícil de ser marcado e veloz, né? Ensaboado. Você vai botar Renato Augusto e Ganso no meio-campo ao mesmo tempo, claro, você vai ganhar com a bola no pé, né? Em ofensividade, em talento, em passe. O Renato Augusto é um cara que também finaliza bastante, pisa na área, ok. Mas e sem a bola? E quando o Fluminense estiver sem a bola e tiver que marcar o Flamengo, como é que vai ser? Marcelo na marcação, Renato Augusto, Ganso, quem é que vai marcar nesse time? É Martinelli, é Felipe Melo, que também, né, já não é um jogador veloz para marcação, é Thiago Santos, enfim, vai ficar bastante complicada a vida de quem tiver que marcar nesse time do Fluminense, se ele vier com Renato Augusto e Ganso. E, sinceramente, a opção pelo Lima também não me empolga. Eu não sei a vocês, mas é um jogador nota 6 o Lima, né? É um jogador que realmente não parece mais, no atual momento, no atual contexto do Fluminense, à altura de ser titular do Fluminense num Fla-Flu tão importante e tão decisivo. Ilan, você faria o quê, então? Eu começaria com Felipe Andrade como primeiro volante, Martinelli segundo volante e viria com o Ganso de titular. Botaria o Renato Augusto no segundo tempo. Poderia haver uma outra alternativa? Sim, poderia começar com Martinelli como primeiro volante, com Alexander como segundo volante, ainda que ele não tenha jogado bem por enquanto nessa temporada, mas é um jogador que a gente sabe do talento, da capacidade dele, jogando na posição certa de segundo volante. Eu acho que ele poderia crescer numa partida como essa, mas eu definitivamente não escolheria nenhuma dessas duas possibilidades do Diniz. Nem Renato Augusto, né, para jogar junto com o Ganso, não. Nem Renato Augusto e nem o Lima. Eu iria, provavelmente, a minha primeira escolha seria Felipe Andrade com Martinelli, Felipe como primeiro e Martinelli como segundo, ou Martinelli como primeiro e Alexander como segundo, com o Ganso completando o meio-campo. Quero saber a opinião de vocês. Bota aqui embaixo para eu saber o que vocês estão pensando também. Para a gente fechar nossa conversa hoje aqui, galera, meus amigos, e o John Textor, hein? E o John Textor, o cara que manda lá no Botafogo.
Vocês viram só que ele falou? Que teve roubalheira no ano passado, né, que ele tem como provar, ele tem gravações de árbitros, né, supostas gravações de árbitros reclamando que não estão recebendo propina. E a pressão está ficando meio grande para cima dele, porque o John Textor, olha aqui, está aqui a notícia também no GE. STJD vai abrir investigação, ele quer que o John Textor apresente provas de acusações contra árbitro. STJD abrindo investigação. O dono da SAF Botafogo afirmou ter gravações de árbitros reclamando de propinas não pagas. Esquisito, né? Mas legal, se ele tiver, show de bola. Mas tem que mostrar as provas. Você, quando faz uma acusação tão grave, você tem o ônus da prova, né? E ele vai ser ouvido, vai ser o primeiro a ser ouvido exatamente pelo STJD. Acho um pouco estranha a forma como ele fala sobre isso aí, né? Ele já poderia ter mostrado alguma coisa. Parece cão ladrando demais, né? Cão que ladra a gente sabe que não morde. Mas o procurador-geral do STJD, o Ronaldo Botelho Piacente, vai requisitar as gravações que o empresário diz ter em seu poder, nas quais supostamente haveria juízes reclamando de não terem suas propinas pagas. O americano disse ainda ter provas de que houve manipulações, olha aqui a palavra, em edições recentes do Campeonato Brasileiro. Até agora, ele não mostrou as provas que diz ter. Galera, vamos falar o português claro aqui? O John Textor, né, tá ficando meio encurralado. Ele vai ter que provar o que ele está dizendo. Porque numa situação como essa, meu amigo, ou ele prova e está tudo certo, ele vai sair até como prestando um serviço relevante ao futebol brasileiro, ou ele prova, ou ele vai ficar muito enrascado. Não acho nada difícil que com uma denúncia desse nível, né, dessa gravidade, ele acabe, inclusive, se não conseguir provar, se for apenas um blefe, ele acaba, inclusive, banido das funções que tem no Botafogo, banido de ser um dirigente no futebol brasileiro, banido mesmo do futebol brasileiro, né? Porque ninguém pode afirmar isso de uma forma tão leviana, uma acusação tão grave, e a gente está falando disso aqui porque isso não importa, não implica só ao Botafogo, né? Isso é uma coisa que afeta todo o futebol brasileiro e ao Fluminense, inclusive. Todos nós que gostamos, que acompanhamos, e no meu caso, que trabalhamos com o futebol, precisamos saber o que está acontecendo. Alguém chega e fala, isso aí é tudo marmelada, é tudo armado? Então, meu amigo bonitão, bota isso aí na mesa, mostra pra gente, que eu quero saber também. Né? Ninguém quer ser conivente, ninguém quer ser condescendente ou fechar os olhos para algo tão grave. Então, vai ter que provar, e se não provar, eu acho que ele agora entrou numa situação de ficar, talvez ele não esperasse por isso, entrou numa situação de que vai ter que ficar pianinho, porque não duvido que ele acabe se dando mal, se ferrando numa história dessa aí. Não me parece que o Textor, sabendo que estamos num país que tem problemas de corrupção, e isso ninguém nega, a gente sabe, a gente conhece o Brasil historicamente há tantos anos, né? Ele imagina que isso aí pode ser falado de uma forma irresponsável, de uma forma inconsequente, sem que ele tenha a responsabilidade de provar isso. Uma coisa é alguém dizer isso no meio da rua, né? Um brasileiro dizer, um americano, qualquer um dizer isso no meio da rua. Outro é o presidente ou o representante máximo de um clube, oficialmente, como é o caso do Textor hoje com o Botafogo, chegar e fazer uma afirmação como essa, que nesse momento ele carece de provar. É o que a gente precisa que ele faça. Se provar, beleza. Se não provar, ele não pode ficar impune. O que vocês acham? Bota a opinião de vocês aqui e peço mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal e a gente vai continuar se encontrando por aqui sempre. Um abraço, galera. Obrigado, valeu.